Bom, pessoal, já estamos aqui com o senhor Manuel Demócrito, ex-presidente do Alto Esporte Clube, abnegado, torcedor do nosso Alvirrubro Pessoense. Queria agradecer, senhor Manuel, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje para essa entrevista, né? Já faz um certo tempo que eu venho falando com o senhor Manuel acerca dessa entrevista, a gente teve alguns contratempos aí, mas deu tudo certo. Eu agradeço o senhor Manuel Demócrito, sempre muito disponível, sempre respondendo, né, dialogando. Então isso aqui é importante. E nós vamos começar, seu Demócrito, essa entrevista de hoje, perguntando um pouquinho para o senhor como é que começou a sua relação como torcedor com o Alto Esporte, o que é que lhe conquistou no Alto Esporte? Bem, Saulo, esse período de antecedência à nossa reunião me deu tempo de preparar quase um roteiro, certo? Início, meio e fim. Eu vou começar dizendo a vocês, a todo o público que está nos ouvindo e vendo, que eu teria tudo para não ter aproximação com o auto esporte. Vou dizer o porquê. Eu vim de Recife para cá há muitos anos atrás. E lá em Recife, eu me apaixonei pelo Esporte Clube Recife, vermelho e preto. E o time do momento, na época, era o Náutico, que se tornou hexacampeão, uma verdadeira máquina de jogar futebol. Eu, como apaixonado por futebol, fui muitas vezes ver o Náutico jogar. E ele era vermelho e branco. E quando a gente ia discutir futebol, o pessoal dizia: mas nós somos hexa. E a gente ficava, né, entalado sem ter o que dizer e tivemos que aguentar o vermelho e branco durante muitos e muitos anos. Então, lá eu odiava o vermelho e branco. Chegando aqui, através de amizade com, na época, foi o José Caetano, né, que foi membro aí da diretoria, me levou para conhecer o Auto Esporte e eu fui ficando e esqueci o esporte, deixei o esporte para trás e passei a trabalhar pelo Alvirrubro, né, automobilista. Essa foi a chegada minha no Auto Esporte. Olha só que história. Então o senhor é recifense, né? Veio morar aqui em João Pessoa há muitos anos e foi conquistado aí pelo nosso Alto Esporte. É isso? Na cidade, na verdade, eu sou nascido do Rio Grande do Norte, Olha mas só. morei muitos anos em Recife. Eu cheguei em Recife com um garoto de 16 anos Uhum, e aí, como já gostava de futebol, que eu morei em Natal, e me apaixonei pelo esporte na época. Então, uhum. vindo para cá, um amigo me introduziu no auto esporte e com o passar do tempo eu fui gostando e gostando cada vez mais, né, trabalhando em prol do auto esporte, porque eu sou viciado em futebol. Eu vivo futebol 25 horas por dia, se é possível. Olha só, coisa legal. O senhor é de que cidade do Rio Grande do Norte? Eu sou de Mossoró. Olha só. Potiguar foi para Recife e depois aqui em João Pessoa. Faz quantos anos que o senhor mora em João Pessoa, seu Demócrito? Qualquer coisa parecido com 30 anos. Olha só. E aí, desde aquela época, o senhor já começou ali a ter relações com o auto esporte. Quando é que o senhor se tornou membro da diretoria? Foi na candidatura de Clécio Gomes, que me convidou para ser conselheiro. Eu já participava, ajudava, um verdadeiro operário, né, à disposição do auto esporte, com suas carências e tudo, então a gente colaborava naquilo que era possível, né? E na eleição de Clécio, ele me convidou para fazer parte da chapa dele. E a Uhum. partir do momento aí eu passei a ser conselheiro, etc., e fui trabalhando em prol do auto esporte. Isso em que ano, seu Demócrito? Isso foi em 2000,
2002, mais ou Uhum. menos. Entendi. 2002, e a partir dali o senhor começou já a ser conselheiro, né? E se tornou presidente, Foi. eu acho que foi em 2012, por aí? Foi em 2012, eu fui aclamado, né? E digo uma coisa, ficar registrado, eu sempre colaborei com o esporte, sempre trabalhei, inclusive de início me aproximei muito de Paulo Ranieri, nós trabalhávamos bastante aí no campo, na questão da manutenção, esse sistema de irrigação que tem aí no campo, foi eu e Paulinho, literalmente, que montamos, fizemos o processo. Então, era um verdadeiro operário e não vislumbrava, jamais imaginei me tornar presidente. Eis que, em 2012, surpreendentemente, o pessoal me chamou e disse: Ei, tu vai ser o candidato. Eu aceitei, porque Uhum. como vivenciava muito o clube, sabia de tudo que se passava, as dificuldades, as possibilidades, eu aceitei o desafio, né? Então foi feita a reunião e me aclamaram presidente em 2012, em dezembro de 2012. Uhum. E o senhor, nesse caso, ficou quanto tempo? Ficou de Eu 2013, 2000, eu fiquei 2013, 2014. Fui biênio, né? reeleito em 2014. E foi Então, meu justamente, seu mandato foi Demócrito, 2013, 2014. certo. E foi justamente nesse período que o Auto Sport chegou muito perto de ir para uma final novamente, não foi? Do Paraibano? Olha, sem falsa modéstia, mas os fatos estão aí, a história está registrada. Sim. Em 2014, foi basicamente nos últimos 15, 20 anos, o momento que a torcida do Autosport teve alegrias, né? Isso. Realmente, em 2014, nós fizemos uma campanha muito boa, chegamos no quadrangular final em terceiro lugar, à Isso. frente do Campinense, o que já seria motivo para tomar um porre, né? Uhum. Aí fomos jogar em Campina Grande e perdemos de 1-0. Sim. 1-0 a gente refletiu que, considerando que o nosso time era muito bom, teve o jogo de volta, aos 15 minutos o Campinense fez outro gol. Então nós precisaríamos fazer 3 gols, né? Aquela questão da diferença de gols. O Sim. nosso time era tão espetacular que nós fizemos 2-1, fizemos 2-2 e aos 43 minutos do segundo tempo, Gustavo, lateral direito, que foi inclusive escolhido o melhor lateral do campeonato, um baita rapaz, um excelente cidadão, deu um chamado TB no pé da trave, a bola bateu na trave, bateu nas costas do goleiro e não entrou. Eu lembro. Então, o Deus do futebol não quis que a gente fosse disputar a final com o Botafogo, que àquela altura venceu o 13, né? Então, a final foi Botafogo e Campinense. Por pouco não foi o Botalto na final, depois de muitos e muitos anos. Olha só. Mas ficou registrado na história que foi, nos últimos anos, o melhor desempenho que o Autosport teve na primeira divisão. Olha só. Eu tava nesse jogo, eu lembro. A torcida do Auto Sport estava muito motivada naquele ano. Inclusive, eu acho que foi até o ano que o Tibério morreu, não foi, seu Puxa vida, agora você foi fundo. Foi realmente Tibério num jogo contra o Souza, foi da minha gestão. Eu tive a oportunidade de descer no fosso, pegar ele assim, eu levantei, ele já estava falecido, ele caiu de cara, como se diz, achatou o rosto dele para dentro. Foi uma cena terrível, mas infelizmente aconteceu aquele. No momento de plena alegria, foi quando a gente fez o gol do empate, se não me falha a memória, e a torcida, naquele entusiasmo de comemorar,
não tinha assim um alambrado, e aí correram para aquele murinho que tem ali na arquibancada, e ele, infelizmente, caiu de cabeça. Foi uma perda lamentável de Tibério. Tibério esse que no sábado, ou no dia anterior, que já se passaram alguns anos, eu estive com ele quando ele foi pegar o ingresso aí no Mangabeirão. Eu tive um contato com ele no dia do jogo, na véspera do jogo. Lamentavelmente. Lamentável, verdade, né? Mas se tornou um ícone do nosso clube, a torcida tem um grande respeito, né, pelo Tibério, pela história dele, e a gente faz aqui também essa homenagem a esse grande torcedor do nosso clube automobilista, né? Eu acho que é por conta, acho não, eu tenho certeza que é por causa de torcedores como ele que o Autosport hoje ainda está vivo, né? Diante de Sem tantos dúvida. desafios. Seu Demócrito, qual é a sua visão hoje, né, sobre a atual situação do Autosport? Eu costumo dizer que isso me incomoda muito, né? Toda capital ela tem dois clubes praticamente, né? Ali disputando. O senhor relatou aí a questão de 2014, que quase a gente teria a reedição da final de 87, né? Um Botalto. E por pouco o destino, né? Infelizmente não quis isso. Mas eu queria assim exaltar, né? Eu sei que não é a sua intenção, né? A gente sempre busca a humildade, mas dizer que realmente foi na sua administração ali que o Autosport ele teve um renovo, né, um respiro. E assim, na sua opinião, por exemplo, eu tenho entrevistado, né, muitos abnegados, historiadores, né, inclusive entrevistei o professor José Otávio de Arruda Melo, que fez um livro, né, sobre o Autosport, e a gente conversou muito sobre as razões históricas, né? Há razões históricas para o Autosport, por exemplo, ser um clube que tem uma pouca divulgação na mídia, né? A gente vê muita divulgação sobre o Botafogo, mas pouca divulgação. Inclusive, temos uma excelente notícia, né? Que eu acabei de receber agora, do vereador Marcos Henriques, né? Embora botafoguense, mas nós, um grupo de torcedores, né? Conversamos e trouxemos essa possibilidade e ele abraçou esse projeto de lei para transformar o autoesporte em um patrimônio cultural e imaterial da cidade de João Pessoa. E eu acredito que isso é um passo importante para que o autoesporte ele venha a figurar novamente nas páginas da história do nosso futebol paraibano. Mas, na sua opinião, e como ex-presidente mesmo, que esteve ali à frente, enfrentando as dificuldades, como ex-conselheiro também, e não sei se o senhor hoje está no conselho ainda, mas como uma pessoa que sempre esteve ali próximo ao autoesporte, quais as grandes dificuldades, seu Demócrito, para que o autoesporte ele possa ter um prestígio maior hoje no nosso estado? Olha, Saulo, de antemão, eu gostaria de falar o nome de um botafoguense que foi a primeira pessoa que me falou sobre você e que, por coincidência, esteve com ele ontem, quando faço parte lá da Rádio Alta Potência, né? O Marco Vilarim tem elos de ligação familiar com o Tibério. Nós falamos sobre isso ontem no programa e ele ressaltou esse vínculo com o Tibério, certo? Então, o Vilarim é uma pessoa extraordinária, botafoguense, né, de quatro costados, mas ele chega ao absurdo de dizer que gostaria de me ver presidente do Botafogo. Imagine que loucura, só coisa de amigo mesmo, né? Então, o Vilarim é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, certo? É uma pessoa espetacular. Agora, sobre o Autosport, digamos assim, de trás para frente ou de frente para trás, o que eu sinto é o seguinte, velho. Inclusive, eu tenho consciência de que as pessoas que hoje estão no Autosport não me veem hoje com bons olhos pelo que eu tenho quando sou perguntado pela imprensa. Eu afirmo o seguinte:
na minha opinião, falta às pessoas que estão lá, principalmente duas pessoas que eu tenho a máxima credibilidade, que chama-se Paulo Ranieri e José Benedito, Zezinho. São pessoas que estiveram comigo, foram meus guardiões durante toda a minha gestão, pessoas que eu não tenho 1 milímetro de coisas negativas a falar sobre eles, pessoas íntegras, certo? E que eu respeito e tenho eles no mais alto conceito. Mas, na minha opinião, está faltando transparência em relação a falar das coisas do auto esporte para, como eu tenho dito, pouco ou muita, mas o auto esporte tem torcida. Na minha visão, existe a crônica esportiva, que é um caminho para divulgar as coisas do auto esporte. E tem a população de João Pessoa, um clube que tem 90 anos, vai completar agora, de tradição, né? Que merece saber o que está acontecendo nas entranhas do auto esporte. Pelo que eu sinto, as pessoas se trancam em copas e não transmitem informações. Então, isso gera uma situação que chama-se o famoso boato. E os boatos são atrevidos, porque o boato fala o que quer. Se não tem ninguém para contestar, é o que chega ao conhecimento das pessoas, né? Então, para mim, é de obrigação informar. Sobre a imprensa, eu, enquanto fui participante do Auto Esporte, eu sempre tive as portas abertas, principalmente na Rádio Tabajara, que é a rádio referência no nosso futebol, né? Eu sempre tive espaço e não era mendigando, não, eu ocupava meu espaço. Isso é feito um rio. Se você não toma o seu espaço, o rio vai lá e toma. É sabido que a imprensa esportiva ela tem assim, uma vocação, uma inclinação pelo Botafogo, mas eu não me fazia de rogado, eu ia disputar o espaço, divulgar as coisas, e sempre fui muito bem recebido. Então, falta uma aproximação. Eu cobro deles, inclusive, da imprensa. Rapaz, e cadê o Auto Esporte? O que é que tá... Não, demora, a gente liga, ninguém fala, ninguém quer falar. Então, eu acho que essa forma de agir, assim, incomunicável, não é legal. Eu acho que tem que chegar e transmitir, principalmente sobre esse assunto do momento, que é o patrimônio do auto esporte. Afinal, vendeu, não vendeu, por que não vendeu, ninguém sabe a verdadeira situação. Pela mídia, nós tomamos conhecimento, uma situação que eu fiquei transtornado, como é que é possível acontecer um ex-presidente entrar com ação contra o clube pleiteando uma indenização, ou sei lá o quê, de 5 milhões de reais em cima de uma pseudo-venda. Então, são coisas assim que eu acho que deveria vir à tona, levar o conhecimento da torcida, do público em geral. Essa é a minha visão. Então, essa postura fechada não leva a nada. Essa é a minha opinião sobre a sua pergunta. Verdade, Demócrito. Eu concordo 100% com o senhor. Inclusive, eu gostaria de publicamente aqui falar que já conversei com o Paulo Ranieri, com o Zezinho também, duas pessoas extremamente educadas, cordiais, assim como o senhor. Registrar aqui. Agora, infelizmente, algumas pessoas que estão ali dentro, inclusive até arrogantes, né? E muito mal educadas, né? A gente tenta buscar informações, tenta ajudar de alguma forma, e ultimamente, né, uma dessas pessoas que está
em um dos cargos de direção, tratou com muita rispidez, né? Justamente quando se trata dessa questão do patrimônio do clube, que a torcida quer saber, né? Tem essa questão da venda do Mangabeirão, tem essa questão também do valor do Botafogo lá, que devido ao jogador, né? Que Eu foi. soube recentemente, Isso foi justamente por conta dessa questão, né? Mas para além disso aí, a gente procura evitar esses assuntos polêmicos, mas é importante pontuar, né? Dizer que eu concordo plenamente com essa questão da abertura da imprensa. Eu acho que eu também escuto muito isso dos colegas da imprensa, que eles procuram, não têm o retorno, tentam divulgar o clube, não conseguem, né? Mas é como o senhor falou, o Auto Esporte tem torcida, tá? E a torcida, ela é a alma do clube, né? O clube, enquanto a torcida está viva, o clube está vivo, mesmo com todas essas questões, com todas essa falta de transparência, né, em algumas situações. E eu lhe pergunto, seu Demócrito, qual é a sua relação hoje com o Auto Esporte? É meramente torcedor? O senhor ainda é conselheiro? Ainda temos a possibilidade de ter o senhor Demócrito futuramente como presidente novamente? Eu acho que seria um grande prazer para o Auto Esporte, mas também não sei, depende dos seus projetos. Como é que está o seu Demócrito hoje com relação ao nosso Auto Esporte? Olha, existe um distanciamento por parte da minha pessoa aí do hotspot pela seguinte circunstância. Eu, infelizmente, tenho que citar o nome, que pode gerar uma reação, mas não me incomoda porque contra fatos não há argumento. Na gestão, no início da gestão de uma das gestões, a última, se não me falha a memória, do senhor Vator Rodrigues, o Autosport estava praticamente acéfalo. Não havia reuniões de conselho, não havia tesouraria, secretaria, não funcionava. O clube estava uma coisa assim inerte. Então, naquela época, os conselheiros assumiam o compromisso, cada um dentro da sua condição, de colaborar, quer seja financeiramente, quer seja em trabalho, né? Então, eu tinha um compromisso financeiro, coisa pequena, dentro das minhas possibilidades, e eu retribuía muito mais com trabalho. Então, passou-se vários e vários meses sem que essa minha contribuição eu pudesse realizar ou ter a quem fazer, que a secretaria não funcionava. Eis que, na reunião da posse de Vator Rodrigues como novo presidente, eu me considerava conselheiro e estive na reunião. Aí consta no estatuto do clube que conselheiros inadimplentes não poderiam participar de reuniões. Está no estatuto, corretíssimo. Então, eu não sei se foi uma forma indireta de querer me constranger ou me excluir. Ele citou esse fato como se fosse uma coisa dirigida. Eu, em 30 segundos, raciocinei o seguinte: eu poderia, tinha, graças a Deus, condições de, naquele momento, perguntar quanto é que eu estava devendo e quitar, para me tornar adimplente e, consequentemente, apto a participar da reunião. Mas os antecedentes de convivência com esse senhor Vator Rodrigues me fez tomar a decisão de me levantar e sair, certo? Foi uma decisão minha de sair como
quase como uma expulsão do conselho indireta, porque haviam outros tantos, né? E essa situação de inadimplência era comum, passavam muitos e muitos, passavam tempos e tempos, principalmente na situação que não havia nem a quem você prestar conta ou fazer o recolhimento do seu compromisso. Mas eu preferi abdicar da condição de conselheiro naquele momento, até pela forma covarde como foi colocada, eu preferi sair. E daí para frente me tornei meramente um ex-presidente que gosto do auto esportes, modéstia à parte, sou referência até hoje, passados tantos anos, tá aí a imprensa, está aí as pessoas que ressaltam a nossa gestão, né? Para não dizer que não falei de flores, tem um cidadão que faleceu recentemente, o Jorge Blau Silva, que criou da sua cabeça uma expressão Demócrito, o presidente do século, quer dizer, coisas de amigo, né? Exagero de amigo, coração bom. Mas referência à nossa gestão está aí, está na praça. Até os adversários falam isso, né? Que eu vivo futebol, eu estou no Almedão, eu assisto o jogo sub-15, sub-12, sub-20, sub-40, mulher, menino, tudo quanto é jogo, eu participo. Por falta de opção de torcer pelo outro esporte, eu vou ver o jogo do Botafogo. Estou lá no Almedão sempre, sempre. Né? Hoje sou jornalista esportivo, participo de uma rádio que você tem conhecimento. Então, quanto à questão do conselho, foi isso aí. Eu fui, de uma certa forma, excluído, né? Mas eu poderia, se fosse uma outra pessoa que estivesse no lugar do cidadão Vator Rodrigues, eu tivesse optado em quitar e continuar dentro do auto esporte. Mas pela atitude covarde, eu preferi abdicar, prevendo outros entreveros que possivelmente haveriam, como houve, olhando para trás. E aqui, você vai me permitir abrir uma janela sobre o escritor José Otávio. O senhor José Otávio, a quem eu respeito pela sua história de jornalista, de escritor e tudo, mas ele cometeu uma irresponsabilidade quando lançou no livro, né? Em conluio, possivelmente, com o próprio Vator e José Caetano, primeiro sobre o fato do entrevero que eu tive com Rosilene Gomes, que culminou com a saída dela da federação, que se você me der espaço, eu vou explicar e dar a versão verdadeira, não a que está no livro, que foi fruto do que ele conversou com o Vator e com o Caetano, que não representa a verdade dos fatos, certo? E outra coisa, o senhor José Otávio esteve no Auto Esporte na véspera de fazer esse livro, e eu estava lá, convivendo lá e tudo, e ele nunca se dignou a vir me perguntar o que tinha acontecido, ou outras tantas coisas do Auto Esporte, que eu vivi o Auto Esporte 24 horas. Então, o senhor José Otávio foi irresponsável quando colocou no livro uma versão não dita por mim, e sim do que Vator e Zé Caetano passou para ele. Ele foi irresponsável nesse aspecto. Ele deveria, já que eu era o pivô da situação, ele deveria ter vindo a mim perguntar o que de fato aconteceu e não ir por versão de terceiros. Está entendendo, Saulo? Entendi isso. Entendi. Realmente é uma situação que precisa ser, né, para buscarmos E as foi contas. mais. E ele foi mais longe. Está aqui, eu estou com o livro dele aqui na mão. Ele desconheceu Evandro Leles. Evandro Leles
o Mangabeirão é apenas um apelido do estádio Evandro Leles, campeão do Alto Esporte, e ele não registrou. Ou seja, como diz, me permite a expressão chula, ele emprenhou pelos ouvidos e omitiu certas verdades dentro do Alto Esporte por terceiros que não têm história dentro do Alto Esporte. Salvador Rodrigues é tricampeão de rebaixamento do Alto Esporte. Salvador Rodrigues levou a maior goleada que eu vi o Alto Esporte levar, 10-0 lá em Caporã, do América. Enquanto nós, modéstia à parte, nós, não sou eu, fomos nós, que eu vou falar agora, de Zezinho e Paulinho, como eu disse do início, foram os verdadeiros guardiões. Tudo que fiz levava o referendo de Zezinho, era uma espécie de auditores, de fiscais, certo? Até por questões de condição financeira, muitas vezes foram fiadores, foram financiadores, antecipava receitas. Quando o esporte tinha alguma receita para receber de curto prazo, eles antecipavam para a gente cumprir os compromissos. Então, eram verdadeiros tesoureiros na expressão da verdade. Era uma coisa, era uma gestão colegiada entre nós, né? Então, são pessoas que, se eu tivesse tido a oportunidade de subtrair alguma coisa do esporte, essa possibilidade não existiria, porque não, havia uma auditoria ali ao redor, certo? Como disse o falecido Zé Maria Fontinelli, que eu roubei 1.200.000 do Alto Esporte, como se isso fosse possível, só na cabeça daquele maluco que está lá pelo purgatório da vida lá em cima, pelo mal que fez aqui embaixo, né? E eu nunca fui tomar satisfação com ele, porque eu não ia me rebaixar, tomar satisfação com o Zé Maria Fontinelli, de por que ele disse isso. Agora, dizia abertamente, no dia que ele dirigir a palavra a mim, ele vai levar um murro na cara de um velho. Porque eu não roubaria 1.200.000 do Autosport, porque eu só sei contar até 800. E se eu tivesse roubado 1.200.000, eu contratava um negão de 2 metros por 3 para dar uma surra nele, pendurar no poste lá no Ponto Serrés, pela injúria de uma colocação descabida dessa, certo? Então, eu nunca me rebaixei a passar a situação com ele, porque o conceito dele é zero. Eu nunca entrei numa delegacia, ele vivia, vez por outra, nas barras da justiça, e a história dele sei de có e salteado. A minha postura foi de muita gestão, pulso forte, time bom, feito ali, mão de ferro, certo? Desculpa a extensão das palavras, não sei se o programa tem 3 horas de duração, porque eu tenho muita coisa para dizer, para falar. Sim, sim. E, olha, eu vou ser muito sincero com o senhor, seu Manuel. Eu tenho feito esse trabalho de formiguinha, né? Como um torcedor incomodado, que quer ver o seu clube brilhar. E a gente percebe que realmente há muitas feridas, né? Há muitas feridas assim, em relação a muitas relações que ocorreram nesses últimos anos. O cidadão que o senhor citou aí, ele é mal visto por todos, né? Praticamente 99%. E assim, é justamente em função disso que o nosso autoesporte ele está nessa situação hoje, né? O senhor foi um presidente realmente diferenciado. Eu posso dizer isso como torcedor, que realmente foi na sua gestão que a gente teve uma esperança de que o Autosport voltasse a ser novamente um grande clube, né? Hoje o Autosport ele é um grande clube pela tradição,
pela identidade que ele tem com a cidade de João Pessoa. E é justamente isso que me magoa muito, né? Ver um clube que tem tudo a ver com a nossa cidade, tão renegado, né, pela nossa cidade. Agora, por conta de uma série de questões históricas, né? Como o senhor falou, e a própria imprensa muitas vezes procura, não consegue ter notícias, né, saber do que se passa dentro do clube, e a nossa ideia com esse trabalho é justamente divulgar o nosso autoesporte, trazer, então, tá aí esse exemplo do projeto de lei do vereador Marcos, a gente foi lá, conversou com ele, né, e eu acredito que a transformação do autoesporte em patrimônio cultural e material vai trazer uma responsabilidade maior do poder público da cidade com esse patrimônio que não é de B, de A ou B. É um patrimônio da torcida, é um patrimônio da cidade, é um clube que tem estatuto, né? E realmente, assim, pelo que o senhor falou, não está muito diferente hoje em relação às reuniões, né? A gente tem aí dois grandes abnegados que o senhor citou aí, pessoas muito solistas, que é o Zezinho e o Paulo Ranieri, mas infelizmente a gente precisa de uma renovação hoje também no autoesporte, né? De uma renovação. E aí eu lhe pergunto também, senhor Demócrito, para a gente encerrar essa primeira parte, a gente pode inclusive ter outras oportunidades, eu vou até aí já aceitei o seu convite de ir conhecer aí a sua sala de troféus, né? A gente vai ser um prazer muito grande lhe conhecer também aí, visitando a sua residência. Mas, assim, eu queria lhe perguntar o seguinte, por exemplo, em 2014, né, chegamos muito perto, eu acho que, inclusive, se fosse hoje, a gente teria tido uma vaga na Série D, né? É. E, Na assim, época já seria, talvez, né? Se ele certo, mas tivesse na ganho época, do campeonato. se tivesse ganho, né, se tivesse passado, né, para a final, Mas hoje aumentou, né, o quantitativo, né, de isso, vagas, né? isso. Devido ao quantitativo, né? E é o que eu costumo dizer, viu, seu Demócrito? Assim, o autoesporte hoje, ele, na minha visão, né? Se eu fosse o presidente do autoesporte, qual seria a minha principal visão? Levar o autoesporte a ter um calendário, né? Eu acho que o paraibano é importante, a gente pode novamente lutar por esse título paraibano, mas eu acho que tudo passa por um calendário. Hoje o futebol brasileiro ele está muito, muito pautado nessa questão, é tanto que os estaduais eles estão cada vez mais encolhendo, né? E a CBF agora com essa atitude histórica aí de aumentar para 96 clubes a Série D. Então, o Botafogo está na Série C, supondo aí que um Serra Branca, que está muito bem, consiga um acesso para a Série C, ou até mesmo um Souza, que renasce do nada e vinha mal, mas está melhorando, um 13 também que não está tão ruim, consiga um acesso para a Série C, a gente vai ter aí 3 vagas no ano que vem, né, podendo chegar até um quinto colocado conquistar o acesso para a Série D. E o senhor falou uma coisa interessante que me fez suscitar essa pergunta, porque assim, o senhor disse muitas vezes por falta de opção eu vou lá ver o jogo do Botafogo, né? E é justamente isso que a torcida do Alto Esporte, que ela não tem opção, né? Eu quero levar o meu filho com a camisa do clube para um estádio no domingo à tarde. E Não muitas leve vezes não, porque senão ele vai torcer pelo Botafogo. é, mas eu gostaria de levá-lo com a blusa do Alto Esporte para torcer pelo Alto Esporte num jogo de série de Campeonato Brasileiro, né? Eu queria que o meu clube tivesse, e quero ainda, eu acho que isso é possível, que o nosso clube tenha um calendário, né? E seu Demócrito, nem blusa para comprar a gente tem. A gente procura, quantas pessoas me procuram para dizer assim, onde é que eu consigo uma blusa feminina? Onde é que eu consigo uma blusa para o meu menino? Onde é que eu consigo um adereço do Autosport? Não tem, a loja está lá, entregas baratas. E assim, o que Verdade. pode fazer isso, Demócrito, para mudar essa situação? Olha, Saulo, deixa eu lhe falar uma coisa. Essa questão de uma oxigenação dentro do hotspot, ela se torna necessária. Eu fiz questão de usar esta camisa aqui, porque essa questão do hotspot é muito das cabeças pensantes que permanecem no hotspot com mentalidade retrógradas. Por Concordo. exemplo, quando eu lancei essa camisa aqui, foi na Copa do Mundo de 2014. Tudo a ver, a amarelinha, né?
com as cores do Auto Esporte. O terceiro padrão. Hoje, qualquer clube aí usa 4, 5 padrão de camisa. Então, eu ousei criar essa camisa aqui, amarela, em alusão à nossa seleção, e houveram cabeças que hoje permanecem dentro do Auto Esporte criticando porque amarela o Auto Esporte vai amarelar ou coisa parecida. Quer dizer, menor lógica. Outra coisa ridícula, eu, quando estive presidente do Auto Esporte, um gerente lá do Botafogo, e eu digo mais, abro aspas, eu, na minha passagem dentro do futebol, mas pouquíssimas pessoas eu não tenho amizade. Tenho amizade de Cabedelo a Cachoeira dos Índios. Todos os presidentes de clubes da época e ainda hoje permanecem. Até com Aldeão Abrantes, que é tido como uma pessoa complicada de conviver, eu tenho um vínculo de amizade muito forte com ele. O pessoal do Botafogo, convivo com eles toda hora, todo instante. E eles ficam falando, antes dessa SAF, né? Não, porque aqui é muita dificuldade, etc. Eu digo, rapaz, faz o seguinte, passa 3 meses lá dentro do Auto Esporte para tu fazer pós-graduação de administrar dificuldade. Dificuldade mora ali, certo? Então, o gerente do Botafogo ligou para mim e disse, Demócrito, rapaz, eu vou jogar domingo contra o Sampaio Corrêa e a Maravilha aqui está sem condições de treinar. Eu poderia fazer um treino aí? Eu digo, meu amigo, traga tudo que não falta nada. Ele foi, treinou, deixou tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo agradeceu, não cobrei um centavo. No final da tarde, fui obrigado a ouvir baboseiras dizendo, rapaz, tu emprestou o campo para o Bostinha. Isso é uma mentalidade retrógrada, meu amigo. A briga é lá no gramado, lá embaixo. Cá fora é relacionamento, é amizade, é pensar o futebol. Se tiver o que o Botafogo vai em frente, se tiver capacidade, vá no vácuo, certo? E para combinar essa mentalidade retrógrada, o Auto Esporte, em outubro de 2014, e eu tenho aqui guardada a pasta com a proposta feita, uma grande construtora se interessou por uma parte do terreno do Auto Esporte. Ofereceu, era permuta, não era venda, permuta. Eles se propuseram a construir um CT ali por perto do Funcionários 2, ali por trás, onde seria construído 3 campos oficiais, piscina, caixa de areia, refeitório, alojamento, parte administrativa, tudo que um CT de vergonha precisaria ter, eles construiriam. Quando eles estivessem com a chave na mão, nós sentaríamos para conversar. A pergunta seria em parte do terreno, ou seja, aquela frente da Hilton Souto Maior, que durante anos e anos foi um terreno baldio, até aquele Tijuaçu, aquele largatão tinha ali dentro transitando. E na minha gestão, eu aluguei aquele pedaço da Casa Tudo, que até hoje gera receita para o Auto Esporte, e antes era um terreno baldio. Aquela parte do meio, entre a Casa Tudo e a antiga churrascaria, existia uma área que eu aluguei para a Mais Volkswagen. Passou um ano pagando aluguel, mesmo sem utilizar, não construíram nunca lá, eles iam construir ali um showroom, e terminou não construindo, mas mesmo assim honraram um ano de aluguel. E, por fim, a churrascaria, que durante a minha gestão, o jogador não passou fome, porque mesmo comendo churrasco de manhã e de noite, ou seja, no almoço e na janta, eu só me preocupava com o café da manhã, certo? Então, agora perdi o raciocínio onde eu andava. De maneiras que, concluindo, aquela frente ali, 100 metros da parte da Hilton Souto Maior, permaneceria com o Auto Esporte. O interesse dele era só na parte
de dentro para construir um condomínio vertical, né? E pelos cálculos da época, no encontro de contas, considerando a valorização da nossa área em relação a um terreno lá nos funcionadores, ainda haveria um troco de alguns milhões para o autoesporte. Eu reuni o conselho, apresentei a proposta e, para minha surpresa, quase que eu caía da cadeira, quando disseram que não aceitava, não, porque pretendiam construir aí no Mangabeirão uma arena. Uma arena para quem? Para 500 torcedores do Autosport, 1.000 que seja, né? A coisa mais ilógica do mundo, não tem sentido. Como eu dizia, rapaz, o Autosport não precisa de campo para jogar. Para jogar, eu joguei a nossa bomboneira, você deve ter ido várias vezes lá na Graça, onde nós ganhamos do Campinense, ganhamos do Botafogo, ganhamos do 13. Os jogos... O senhor levantou uma questão que eu quero trazer já já aqui. Pois é, os jogos do Almedão era jogo para o Autosport ganhar dinheiro, onde eu colocava a venda, o ingresso por R$ 10 aí na nossa secretaria para os torcedores do Autosport, e lá na bilheteria para os torcedores do Botafogo, do 13 do Campinense, era R$ 100. Se quisesse ver o seu time jogar, que tirasse dinheiro do bolso. Certo? Então, campo para jogar, o Autosport não precisava de campo para fomentar a base. O time que não trabalha a base, agora mesmo, só mudando de assunto, o Botafogo anunciou aí que não ia trabalhar a base por questões financeiras. Isso é um maior absurdo. O Autosport tem já uma tradição de trabalhar a sua base, e o clube que não trabalha a base está na contramão da história do futebol moderno. Então, a minha intenção era, com esse CT lá, pegar essa garotada da Copa Raimundo Braga, que o governo promove e entrega uma matéria-prima no final do ano, que são aqueles que sobreviveram à competição mata-mata, que pela lógica são os melhores, né? Se sobreviveram porque são os melhores, a guerra das selvas. Esses garotos que muitas vezes o pai acaba com a carreira dele porque o garoto quer ir embora para outro estado e o pai não deixa. Aí os clubes aqui, fulano aconteceu no Atlético Paranaense, que o garoto era daqui, não teve chance aqui, foi-se embora. Então era pegar essa garotada e fazer matéria-prima para consumo próprio e para venda. Um ou dois jogadores que você consegue fazer na base, isso recupera o seu investimento. Ou seja, as mentalidades dos que estão e permanecem no autoesporte precisam mudar nesse sentido. E concluindo sobre essa parte, a pessoa que está brincando de fazer futebol dentro do autoesporte precisa acordar para a realidade. Em 10 anos, colocou o autoesporte 3 vezes na segunda divisão. Em 2013, não, em 2023, o Autosport jogou 11 partidas na segunda divisão, não ganhou uma partida sequer. Isso é vergonhoso. Eu não sei se é ruim com ele ou pior sem ele, porque afinal de contas, pelo menos está aí, ou não teria outra pessoa para assumir. Mas é vergonhoso. Um clube da tradição do Autosport nesse bate e volta todo ano. E a incompetência já está provada até mesmo quando ele foi para o Miramar e com todas as condições financeiras, terminou não classificando o Miramar também. Então, pega o seu banquinho e está definindo e dê vaga para outros, se é que tem outros, se é que vão permitir outros chegarem aí para fazer um trabalho de base. No meu tempo, nós tínhamos Severino Maia, precisa de referência maior, cidadão, ex-atleta, de origem automobilista. Tem o Beto, nasceu aí dentro do esporte, dei muito R$ 10 para completar a feira dele, fez carreira no Brasil inteiro, e outros tantos. Então, essa brincar de fazer futebol aí, de empalitosado para campo, parecendo um manager americano ou alemão, sei lá de onde.
Verdade, E seu outra Demócrito. coisa, prepotente, eu, na Exato. condição de ex-presidente, pedi para enviar um garoto para fazer um teste, não permitiu, não sei se é pirraça ou coisa assim, não permitiu. É os dele, eu não sei, é uma caixa de Pandora, É, por aí. exato. É por essas e outras que, respondendo a sua pergunta, se vislumbra a minha possibilidade de retornar, eu disse que dessa água, ninguém disse, dessa água eu não beberei, mas as possibilidades são zero, né? Apesar de que tem gente do Botafogo que diz, Demócrito, volta, rapaz, a gente precisa de uma rivalidade, eu ajudo você lá, entendeu? Mas é difícil, Pois é, porque pois a é. igrejinha está trancada a 7 chaves. Exato, exatamente, seu Demócrito. Faço das suas palavras 101% as minhas, tá? Bom, o senhor tocou num assunto aí que muito faz ferver meu coração. Eu vou colocar aqui na tela. Na verdade, é um sonho, tá? Mas o senhor falou aí na bomboneira alvirrubra, né? A inteligência artificial hoje ela nos dá essa possibilidade. E eu sou um grande sonhador, né? Eu concordo com o senhor 100% que aqueles tempos que o Autosport jogou na graça, eu acho assim, que inclusive eu lancei essa ideia e fui rapidamente refutado e arrogantemente refutado por essa pessoa, que é sempre muito arrogante nas respostas, mal educada. Isso aí, né? A gente sabe que hoje a Graça ela é um estádio que teve uma reforma, né? Você tem muita atividade aí amadora, que é importante, né? Para desenvolver o nosso futebol. Mas eu não concordo, isso é uma visão minha, com o Autosport no Almeidão, porque o Almeidão, embora seja o estádio hoje, o equipamento que está disponível, né? A nossa torcida, ela é uma torcida que ela fica dentro do Almeidão. Para a torcida do Botafogo já não, né? Já é grande demais, imagine para a nossa torcida, né? E eu acho que o fator estádio, ele é importantíssimo para a vitória, para as vitórias do clube. Então, isso aqui, cara, cheio de pessoas, forma um caldeirão, né? São 6.000 pessoas, as dimensões da Graça são dimensões profissionais, um campo a mínima mais profissionais. E hoje o grande problema, seu Demócrito, é o gramado sintético, né? Foi colocado um gramado sintético, realmente, assim, já conversei com alguns atletas, eles falam que não é o ideal, é um gramado muito rápido, está bem desgastado por conta da atividade constante. Mas, na sua opinião, como ex-presidente, uma articulação política, hoje, porque a gente não tem hoje mais essa articulação política, de trazer. Existem políticos hoje, pessoas que são automobilistas, mas que tá lá na incubadora, não há relações, o clube não procura. Com uma boa articulação política, o senhor acha que seria possível a gente retornar à graça ou seria inviável hoje tentar retornar à graça? Não é inviável, não é inviável. Apenas precisa ter liderança, Concordo. respeito, impor respeito. Eu tive uma informação que um presidente do Autosport esteve para falar com o prefeito, o governador, sei lá quem foi. Chegou às 8 horas da manhã, deu 5 horas da tarde e não atenderam ele. Modéstia à parte, por duas razões. Primeiro, que eu tenho certeza que o meu respeito à minha pessoa, Manuel Demócrito, seria respeitado e eu seria recebido. Ou eu só me saía de lá quando eu fosse atendido. Passasse 3 dias, chama a polícia para me expulsar daqui, porque
Afinal de contas, eu sou presidente do Auto Esporte Clube, 90 anos de tradição, várias vezes campeão, clube profissional da capital, segundo representante da capital. Então, a representatividade de um dirigente, ela tem que se impor, tem que ser respeitada, certo? Então, essa questão vai muito também, por exemplo, há tempos atrás, um dos secretários aí da Secretaria de Esporte, eu me encontrei com ele e aí disse, fulano, aí eu até brinquei, assim, pela intimidade que eu tenho com ele, eu me ajoelhei assim, disse, homem, pelo amor de Deus, ajuda o Auto Esporte. Ele disse, Demócrito, ajudar até que eu poderia, mas o clube não tem condições, não tem certidões negativas, e isso é fundamental. E por falar de certidão negativa, para não dizer que eu não falei de flores, eu queria deixar registrado aqui mais um detalhe. No nosso programa, você vai ter que fazer um programa duplo, viu? É o seguinte, em 2014, o governo do estado tinha o gol de placa e a prefeitura lançou um programa parece que era João Pessoa, de todas as torcidas, que deu uma receita, 3 parcelas de R$ 80 mil ao Auto Esporte. Na terceira parcela, que seria já no fim do campeonato, que seria o dinheiro para pagar a folha de pagamento final do exercício, uma funcionária, diretora, não sei o que, do Ministério do Trabalho, bloqueou essa parcela, dizendo que esse dinheiro só poderia ser utilizado para pagar ações trabalhistas. Eu fui pego de surpresa, passei um perrengue danado, que era o dinheiro que eu tinha para pagar a folha final do mandato. Mas a doutora bloqueou, e eu fui forçado a ir no NUCOM, que é o Núcleo de Conciliação, não sei das quantas aí, do Ministério do Trabalho, e uma doutora enviou correspondência para todos os credores do Auto Esporte até a época, 2014, convocando, marcando dia e hora para irem lá no NUCOM fazer uns acordos. Então, eu fui para lá, até peguei umas coordenadas com meu amigo Nelson Lira Filho, referência no futebol da Paraíba, me deu as coordenadas, eu fui... Concordo. Fui para o NUCOM, atendi todos que compareceram, negociei todas as dívidas trabalhistas e tenho aqui na mão, vou lhe mostrar, sabe isso aqui? Isso aqui é tudo que eu tinha para falar com você, ó. Sobre tudo do Auto Esporte da minha passagem aqui, da minha gestão. Está aqui, ó. Eu tenho aqui certidão negativa do Ministério do Trabalho, que até dezembro de 2014 eu deixei quitadas todas as ações trabalhistas que o Auto Esporte tinha. Dezembro de 2014 para trás, não deixei nenhuma pendência. Para não dizer que deixei pendência, me parece que um ou outro não foi localizado. Estava em lugar incerto e não sabido. Por isso que não estiveram lá no NUCOM. Mas todos que compareceram, eu negociei. Por exemplo, chegava você, Saulo, está aqui, tu tem uma ação contra o Auto Esporte faz 10 anos. 6 mil reais, 8 mil reais, tu não vai receber nunca. Vamos fazer um negócio? Eu dou 2. Dou 1.000 agora e 2 de 500. Vinculava a parcela ao aluguel do Casa Tudo e da Zinga, que era a Zinga, era mais Volkswagen.
E assim, zerei todas as ações até dezembro de 2014, estão quitadas. Estou com certidão aqui na mão. As dívidas trabalhistas que, por acaso, existem dentro do Autosport é de 2015 para frente. Uma delas, mais uma irresponsabilidade. Em 2014, um jogador chamado Ronaldo machucou o joelho. Nós não tínhamos condições de recuperar o rapaz condignamente, apesar de que o Hélio, que era fisioterapeuta do Botafogo, tem me ajudado bastante fazendo algumas sessões. Nós tivemos que colocar ele no INSS e o rapaz ficou durante meses no Autosport e chegavam essas mentalidades retrógradas e dizia: Demócrito, manda embora esse rapaz, ele está aí só no come e dorme. Eu digo: meu amigo, a legislação trabalhista não permite um funcionário que está, principalmente um atleta, que está com o joelho machucado, você não pode mandar ele embora, a lei não permite. Você tem que recuperá-lo, e após recuperá-lo, faz um exame de capacidade, e aí sim você pode mandar ele embora, se ele estiver apto para exercer a sua atividade no outro campo. Não mandei. Em janeiro de 2015, primeira coisa que fizeram, quem assumiu, mandou o rapaz embora. Não deu outra. Não deu outra. Entrou na justiça. E para piorar mais a irresponsabilidade de quem fez isso, deixou correr a revelia. Certo? Sabe do que deu? Eu perdi um carro. A justiça tomou de mim um carro. E esses que estavam lá não se dignaram nem sequer me avisarem que estava correndo uma ação trabalhista da qual meu nome estava inserido. Um desembargador amigo meu, eu fui recorrer a ele, explicar que eu não era mais presidente em 2015. Ele disse: Demócrito, eu não sou juiz. Eu digo: doutor João Alves. Pois é, cabeça de juiz. Em tese, você não tinha mais, porque você não era mais presidente do clube. Quem botou ele para fora foi outra gestão. Mas cabeça de juiz é isso aí. Mas a irresponsabilidade maior foi de quem deixou correr a revelia. Então, quando um processo corre a revelia, o caba pede o que quer e o que não quer, porque não tem ninguém para contestar. E assim eu fui surpreendido com essa ação trabalhista, não tive o direito de defesa. Num sábado de tarde, eu estava na minha casa, chegou 3 oficiais de justiça e levaram meu carro. E até hoje, perdi um carro. Por força dessa ação trabalhista, desses irresponsáveis deixaram correr a revelia. Eu, quando estive presidente, teve um sujeito aí, um jogador, que botou o Autosport na justiça lá em Campina Grande. Eu fui para Campina Grande. Ele pedia, sabe quanto? 1 milhão de indenização. 1 milhão, imagina. Sabe por quanto eu fechei a negociação com ele? 10 de mil. 10 mil. De 1 milhão para 10 mil em 10 vezes. Por quê? Porque eu fui lá, levei um advogado amigo meu, fui lá e defendi os interesses do Autosport. E por falar em defender o interesse do Autosport, aí vem as questões que eu, na federação, era tido como do Autosport, o guardião do Autosport. A turma dizia: Demócrito, tu é cara de pau, vai lá encarar a Rosilene. Eu digo: rapaz, eu vou, não é porque eu sou cara de pau, não. Eu vou porque eu estou aqui para defender os interesses do Autosport. E eu chegava lá e dizia: doutora, eu estou aqui para defender os interesses do Autosport. Pode ser desse tamanho assim, mas eu estou aqui para brigar pelo interesse do Autosport. E aí eu vou encerrar, talvez, falar o que de fato aconteceu, que o escritor não falou a verdade, talvez por irresponsabilidade de não ter ouvido a fonte. O que aconteceu de fato foi o seguinte: quando eu fui eleito, havia uma ação patrocinada pelo Autosport, na pessoa de José Caetano e Vator Rodrigues, que são advogados, contra Rosilene Gomes. Aí em janeiro, eu disse: pessoal, eu estou entrando agora de presidente, já imaginou, numa boa, a difícil convivência com Rosilene, imagine com uma ação
bota ela na geladeira aí, deixa eu chegar, deixa eu me consolidar. E assim foi feito. Então, uma certa tarde, eu acho que ela estava, sei lá, menstruada, sei lá que estava, que eu cheguei lá, estava na recepção, ela veio lá da sala dela e disse, o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu disse, a senhora conhece a história do cachorro que entrou na igreja porque a porta estava aberta? É o meu caso. Eu entrei porque a porta estava aberta. Aí a velha exasperou-se lá, começou a me agredir com palavras de baixo calão, e eu disse a ela, calma, nota de 30. Falei pouco, mas disse logo, falsa, nota de 30. A velha começou a passar mal, me esculhambando lá e veio as assessoras, os assessores, tome Lexotan, tome chá de camomila e tudo. Eu vi a hora a velha dar um chilique. Daqui a pouco chegou o filho dela, que é 2 metros de altura por 3 de largura. Eu digo, vou morrer do cacete aqui agora. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. De lá, eu liguei para o secretário do Autosport, que inclusive ontem tive o desprazer de saber que ele faleceu, né? Não sei se você soube. Soube, Trabalha. exato. Pois é. Eu liguei para ele, aí disse, olha, se lembra daquela ação que estava aí na geladeira? Pode botar para moer. E sabe quem combinou, meu amigo? Dona Rosilene voou no cacete. Então eu tenho na minha história ainda registrado que eu fui um dos pivôs do futebol paraibano se ver livre daquela personalidade que reinou durante 20 e tantos anos dentro do autoesporte, ou dentro do autoesporte, dentro da federação. Mas não foi só isso. Ela mesmo se penalizou quando ela, na escalada da noite, e isso está nos jornais, eu não estou inventando, na escalada da noite, junto com o tesoureiro lá da federação, pegou alguns materiais que tinham vindo da CBF para ser distribuída com os clubes e levou da federação. Isso daria cadeia para ela. Ela só não foi presa por causa da idade. Então, esses são os fatos em relação à minha participação na questão de Rosilene Gomes. Onde já tinha havido, anos atrás, uma tentativa de intervenção que, por fim, terminou acontecendo, quando eu, Manuel Demócrito e Mozart de Castro resistimos bravamente que ela queria botar uma intervenção lá no Hotspot. Umas brigas que na época eu nem participava, porque era recém-chegado no Hotspot, mas eu assumi, junto com o Mozart, a defesa de intransigente de não permitir essa intervenção, botar um interventor lá dentro do Hotspot. Eu estava no centro da cidade, aí um camarada ligou, seu Demócrito e tal, eu sou jornalista, queria me encontrar com o senhor, aí, onde é que o senhor está? Eu digo, estou aqui, né, na Ponte Sem Réis e tal, eu posso me encontrar com o senhor? Disse, pode. Quando eu cheguei, daqui a pouco o camarada chegou e pegou, tirou um crachá e era oficial de justiça. Eu só não chamei ele de pão doce. Isso é um bandido, isso não se faz com um cidadão. Se você tivesse dito que era oficial de justiça, eu lhe receberia do mesmo jeito, não precisava vir com mentiras. Mas tá, infelizmente, aí eu vou com o senhor, eu digo, no meu carro o senhor não põe os pés. Se quiser, vá a pé, de bicicleta, vá de táxi, vá de quê, mas no meu carro você não entra. Ele queria que eu entregasse as chaves do hotspot àquela altura. Isso já eram as 4h, eu raciocinei que se eu demorasse um pouco, quando eu chegasse no hotspot, já estava fechado, não tinha como entregar a chave oficialmente a ele. Aí saí lá do Ponto Sem Réis de carro, passei no posto, devagarinho, abasteci, calibrei os pneus, fazendo cera, para não dar tempo de chegar no hotspot e encontrar alguém. Infelizmente, não deu tempo. Quando eu cheguei lá, estava o fuzuê de gente lá, imprensa, gente para dar de pau. Eu virei uma arara. Tá aqui, me entregou o mandato lá, como é que chama o tal, eu comecei a ler, disse, o senhor assina aqui, eu disse, calma,
eu sou analfabeto, eu estou soletrando aqui, eu não sei ler direito, não. Ele lá para ele diz, eu não entrego essa porra dessa chave, não. Aí vem os amigos, demora, não adianta, tal, Steph Vanderlei, não sei quem, demora, não adianta, você vai terminar sendo preso. Eu digo, eu vou preso, mas não entrego essa porra dessa chave. Então eu entrego na delegacia. Mas o bom senso prevaleceu e entreguei, e ela colocou o interventor. Então, os interesses do autoesporte eu defendo, não é de hoje, não. Eu já defendi. E, e um detalhe, o autoesporte jogou contra o Bahia, você estava nesse jogo, Copa do Brasil? Não, não. O autoesporte jogou contra o Bahia aqui pela Copa do Brasil, perdemos o jogo aqui. Foi a despedida de Severino Maia. Eu mandei confeccionar uma placa para ele, que é esse cidadão. Você precisa entrevistar Maia. Não adianta você entrevistar Demócrito, Chiquinho, Guardiola, como eu vi aí, Robson Guardiola, você entrevistou, foi campeão comigo, invicto. Eu tenho aqui mais matéria para 3 programas, se você quiser, para falar do outro esporte. Aí, o que foi que aconteceu? Como é que foi? Eu estava falando dele. Tá falando do jogo contra o Bahia. Sim, aí eu mandei confeccionar uma placa. Chamei, na época, o treinador do Bahia era aquele Falcão, né, da seleção brasileira. Ele, muito humildemente, com toda a simpatia do mundo, foi lá, entregou a Maia. Disso gerou um cheque para o Alto Esporte. Pois essa doutora, esse cheque vinha da CBF, essa doutora, Rosilene Gomes, à época, viajou para o Rio de Janeiro, pegou o cheque do Alto Esporte, viajou com a seleção brasileira lá para casa de Pantanha, não sei para onde, jogar não sei aonde, a seleção brasileira feminina. A gente aqui morrendo por dinheiro e essa mulher desfilando com o cheque do Autosport na bolsa. Quando ela chegou, ela queria, porque o Autosport sempre teve algumas pendências perante a federação, queria porque queria ficar com o cheque. Eu digo, o cheque é meu. O cheque é do Autosport, está aí escrito, ó, nominal, Autosport. Eu só saio daqui com Autosport. Eu rodei a Baiana lá, tinha lá as assessoras dela, Lula Leite, sei lá como é o nome da mulher, que era assessora dela. Só saí de lá com o cheque. O cheque é do Autosport, eu só saio daqui com o cheque do Autosport. Ela de olho nesse dinheiro. O Autosport, infelizmente, na época, nem conta no banco tinha. Eu tive que fazer uma jeriqueta com o Zezinho, transformar o cheque em dinheiro, entendeu? E vai por aí afora. Então, coisas assim, das entranhas do autosport, que muita gente não sabe o que acontece. Verdade, seu Quer Demócrito. mais? Realmente são muitas histórias. Nós já estamos aqui a um certo teto já do tempo, mas com certeza faremos outras entrevistas, tá? Eu acho que é importante, inclusive, trazer as questões polêmicas também, tá? Isso aí a gente não tem que ter medo de tocar na ferida. Se a gente quer realmente que o autoesporte ele saia dessa situação, a gente tem que tocar na ferida, né? Não adianta ficar apenas falando sobre flores, né? Preciso falar sobre os espinhos também. Então, assim, isso, Demócrito, lhe agradecer, tá? Bastante por essa sua disponibilidade nessa manhã. Eu vou aí visitá-lo assim que possível, né? Vai ser um Será grande um prazer. prazer recebê-lo. Igualmente, seu Demócrito. Eu tenho lhe E acompanhado, tenho recebido boas informações suas, certo? E eu agradeço. é por isso que o autosport não morre, não se acaba. Né? É admirável a gente ver ainda hoje, agora, por exemplo, na última segunda divisão do autosport, ainda vê uns resistentes. Como é que é possível um time? Porque quem leva a torcida ao campo é o desempenho do time. Você foi testemunha. A bomboneira Sim, nossa lá, né? Lá na Graça,
Sim. Botava o nosso público lá, a torcida do Alto Esporte ressurgiu, né? Muitas pessoas, é um gigante adormecido, né? Isso. Agora, Isso. uma coisa eu lhe digo, e eu tenho dito aí, espero que não, eu espero que isso aí, Deus não ouça o que eu estou dizendo. Se o Alto Esporte não tomar cuidado, meu amigo, ele pode virar um Santos de Tereré, viu? Precisa ter Verdade. muito cuidado, viu? Verdade. Mas Muito não vai. cuidado. A torcida Vai ao não. esporte. Inclusive, esse caminho do patrimônio material, isso aí é um caminho importante para que o Alto Esporte ele tenha esse reconhecimento enquanto uma força, um clube tradicional, os nossos 90 anos, né, seu Demócrito? Esse ano o clube vai fazer 90 anos e com certeza a gente vai sair dessa situação. E eu vou dizer a você qual é o meu grande sonho. Você falou na bomboneira aí, meu grande sonho, né? Eu não quero nada além disso do Autosport, que é ver o Autosport brilhando naquele estádio ali. Quem sabe a graça, se não for a graça, outro, mas como o senhor falou, é possível. Tem a questão, né? Alguns falam a questão do estacionamento, da estrutura, mas com vontade política tudo pode ser feito, né? Não, isso aí, para quem gosta, não tem limite, não. Não Ali tem na limite, periferia tem muito lugar para botar seu carro. é Ali verdade. ali é tudo de bom. Agora, hoje virou um cabide de político ali. Ali os políticos deitam e enrolam ali, né? Com as Exato. competições patrocinadas por fulano, por Beltrano e tal, né? Exato, verdade, seu Demócrito. Mas o meu sonho é ver o Autosport brilhando novamente. Eu passei aí algum tempo, ano passado, em Portugal, numa cidadezinha chamada Guimarães, É, e eu vi lá o Vitória de Guimarães, inclusive me tornei até Vitória de sócio. Guimarães. Isso. Uhum. E o modelo do Vitória é um modelo interessante, porque é um clube de uma cidade pequena, né, para os moldes ali de Portugal, é uma cidade já bem desenvolvida, mas digamos que é uma João Pessoa compacta, né, com estrutura melhor, obviamente, e com 180 mil habitantes, mas tem um clube bem charmoso. Aliás, tem dois clubes, que é o Vitória de Guimarães e o Moreirense, que fica num bairro mais afastado, e todos os dois clubes têm uma estrutura assim. Agora, a estrutura que mais me faz lembrar da graça é do Moreirense. É uma graça bem estruturada, e do lado um campo onde as crianças ficam lá treinando, tem o sub-20 e tudo mais. E, assim, pode ser uma possibilidade futura, havendo investimento, de que esses treinamentos que tem hoje na Graça, eles possam ocorrer num campo anexo. Basta ter vontade política e até mesmo uma parceria entre o Autosport e esses clubes de bairro, né, para revelar jogadores em categoria de base e tudo mais. Mas é como o senhor bem falou, é questão de ter pessoas que tenham respeito do poder político, né, que possam articular isso aí, porque eu acho que a ida do Autosport para a Graça, como o senhor fez e fez muito bem feito na sua gestão, pode trazer muitas vitórias. Imagina uma Série D jogada na Graça ali, né, com aquele estádio lotado, e como o senhor bem falou, o Autosport ele é um gigante adormecido. Eu tenho certeza que o Autosport conquistando um quinto lugar no Campeonato Paraibano e indo para uma Série D, jogando uma Série D, a torcida comparece e a torcida faz a festa, eu tenho certeza disso. Então, seu Demócrito, agradecer ao senhor. A gente vai ter outras oportunidades de conversar, tem muita coisa para conversar, tá? Inclusive, eu vou dizer aqui em primeira mão para o senhor, eu estou escrevendo um livro, tá, sobre o autoesporte, um livro sobre a minha história, junto com a do clube, trazendo questões atuais do clube, e essas informações que o senhor está trazendo aqui no canal, que está fornecendo, são informações muito importantes para que a gente possa fazer os registros historiográficos necessários e verídicos do autoesporte, tratando principalmente dessa história contemporânea do clube, nos seus 90 anos para frente. Claro que a gente pode trazer algumas questões anteriores e vai trazer questões anteriores também, mas o foco do meu livro ele está principalmente nas questões atuais do clube, e por que que o autoesporte é importante para a cidade de João Pessoa, como a minha história enquanto pessoense, enquanto menino da periferia, que teve um avô automobilista, mas que nunca teve a oportunidade de ir
enquanto criança ao estádio. Eu quero que meu filho hoje tenha essa oportunidade. E é por isso que eu costumo dizer que o Alto ele não é propriedade de quem está lá. Ele é propriedade da torcida e ele é patrimônio da cidade, será patrimônio da cidade de João Pessoa. E dizer ao senhor que o admiro muito como um grande presidente que foi do clube. Existem alguns presidentes que eu tenho grande admiração. O senhor citou aí o Aldeone Abrantes, que é um cara que tem essa característica de ser espalhafatoso, de falar, mas ele é um cara que traz muito a minha admiração porque ele é um cara que defende o Souza. Ele está fazendo o marketing dele, ele está defendendo o interesse do Souza. Exatamente. E é isso que os clubes precisam. Eles precisam de alguém que defenda, com o senhor, como o senhor bem falou, conhecido como defensor do Autosport. Então é isso. O presidente, ele precisa ser um defensor do clube, né? E outro presidente também que o senhor falou, e que eu tenho muita vontade de entrevistá-lo e peço, né, até a sua mediação para isso, que já tentei entrar em contato várias vezes com ele, não consegui, talvez por ele não me conhecer, é o Nelson Lira Filho. Nelson Lira Filho, eu acho que ele fez um trabalho formidável, inclusive não só à frente do Botafogo, mas também resgatando a importância do Botalto. A importância do Olha, deixa Botalto. eu lhe dizer, você falou em nome de um cidadão, um empresário bem-sucedido, tem uma rede de postos hoje que tem 36 unidades, certo? Em João Pessoa, na Paraíba em si, tem várias cidades que têm posto opção. Já chegou aí em Recife, posto opção. Pois você tem uma ideia, eu trabalhei para Nelson Lira. Tenho minha carteira profissional, a honra de ter o carimbo com a assinatura de Nelson Lira. Trabalhei para ele, com ele. Tenho um vínculo de amizade com ele, assim, primeiro mundo. Ele e o filho dele, o Davi. Então, Nelson, eu tenho um relacionamento com ele assim, eu não marco audiência com ele, não. Eu chego lá no escritório e entro e converso com ele. Deixa eu lhe mostrar aqui só mais um detalhezinho. Olha, em Certo. 2013, houveram 28 jogos. Naquela época não era 5 datas, 6 datas, como é o campeonato hoje, não, né? Porque você deve ter noção, há uma tendência da CBF de acabar com os campeonatos estaduais. Eles estão matando pouco a pouco. Em 2013, houveram 28 jogos. Em 2013, eu estava engatinhando. Eu trabalhei praticamente com a base, jogadores da base, que eu não tinha condição financeira. Em 2013, se a época tivesse valendo essa classificação de quinto lugar e para a Série D, nós tínhamos ido para a Série D em 2013, porque nós tivemos 10 vitórias, 6 empates, 12 derrotas. E olhe que era um time meia boca, meia boquinha. Em 2014, está aqui, ó, houveram 28 jogos. Nós tivemos 13 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Nós ficamos em quarto lugar no campeonato. Por um detalhe, nós não fomos para a Série D, certo? Volte, O presidente, meu por time de favor. 2014, meu amigo, sabe qual é o meu segundo time hoje do Brasil? Chama-se Vitória da Bahia. Você sabe qual é o jogador que hoje está no Vitória da Bahia, que foi nosso jogadorzinho aqui? Baita Não. cidadão, baita zagueiro, baita rapaz. Chama-se Camutanga. Olha só. Camutanga, titular do Vitória, jogou no Náutico, jogou no Atlético Goianiense, jogou no Remo, jogou na Casa de Cacete. Foi nosso jogador aqui, zagueiro nosso. Infelizmente machucou o joelho. E só para encerrar de vez por todas, meu amigo, quero dizer a você que dos jogadores que jogaram comigo em 20, em 13 e em 14, nenhum botou o clube na justiça. Porque também eu paguei
negociava com mão de ferro. O Jason levava o jogador, e aí, como é, e tal, e coisa e tal, e quanto é que tu quer aí? Rapaz, 10 mil, se eu pagar aí 10 mil, eu digo, o quê? Quer dois? E assim eu fui, eu tenho uma formação profissional, trabalhei em grandes empresas, nacional e multinacional, então eu tenho uma formação profissional assim, de rigidez, de controle absoluto. Nenhum jogador que jogou comigo botou o Auto Esporte na justiça. Nenhum. Tá aí, tá aí. Você sabe quem é Rivaldo Leite? Não. Rivaldo Leite era o nosso setorista da Rádio Tabajara no Auto Esporte. Ele dizia, Demócrito, pessoal, e olha que eu só trabalhei com jogador cascadura, não era jogador perebinha, não. Em 2014 era jogador top, certo? Enecindo, goleiro top de linha, zagueiro, do goleiro ao ponto esquerda, Gustavo, o melhor do campeonato. Danilo Itaporanga, lateral esquerdo, Joboy que eu descobri. Joboy eu descobri. Vou desmentir o senhor. Quem descobriu o Joboy foi eu, viu? Vou lhe contar a história. Joboy, tô brincando, mas só para dizer o seguinte: Joboy, ele era um amigo de infância, além de Cruz das Armas, e eu tinha um time e ele era meu Mas aí jogador, não viu? vale. Tô Na brincando. verdade, Na verdade, tinha um menino. Se você é de Cruz das Armas, você deve conhecer Beto, que tinha um supermercado ali em Cruz das Armas. Sim. Ele ajudava muito o CSP na época. Aí Beto disse: Demócrito, eu vou fazer um amistoso lá em Cabedelo. Tem um menino que tá engolindo a bola. Tu não quer ir olhar, não? Eu fui. Jobói acabou com o jogo, meu amigo. Terminou o jogo, Joboy Beto treinava chamou no ele e disse: quintal ó, da minha casa. Ele treinava no é, quintal né? da minha casa. Aí ele chamou o Jobói e disse: ó, Demócrito aí, presidente do Autosport, quer te levar para lá. Tu não quer ir, não? O Jobói é modesto e com toda a franqueza, ele sabe disso, é um irresponsável. Ele não é um jogador profissional mesmo, ao pé da letra, não. Ele, muitas vezes a gente ia jogar no domingo de tarde, domingo de manhã ele saía para ir jogar pelada lá em Cruz das Almas. Mas não tem o que dizer dele, não. Moral da história. Ele arrasou com o jogo, bicho. Aí Beto chamou ele e disse: como é? Eu digo: Beto disse, eu faço o seguinte, eu dou uma feira, todo final de semana dou uma feira para você e Demócrito daí um salário para tu. E ele foi. E foi sucesso, né? Nosso, Sim. depois foi para o Botafogo, depois foi Isso. para o Souza e jogou por aí afora, né? Exato, no Ceará, né? Leolinda, pensa o jogador do A Porreta, sua imagem, Leolinda. seu Demócrito, tá um pouco, tá filmando a luz. Se eu Ah, pudesse colocar a tá, imagem. Isso. beleza. Pronto. Viu? Leolinda, zagueiro, Sei quem o é goleiro, Leolinda. o goleiro nosso, rapaz, né, inclusive jogou no Náutico, como era o nome dele, rapaz? Rodrigues. Se lembra de Rodrigues, goleiro? Sim. Baita goleiro de primeiro mundo. O zagueiro era o volante era Gil Pernambucano. Pense num jogador. Ou seja, o nosso plantel era top de linha, bicho. Agora ganhava ganhar apertada ali. Eu pagava a folha, eu honrei todos eles. Não tem um deles, de muitos deles aí. Tinha Gil Pernambucano, jogou no CSP depois, Moreno, volante. Meu time era top de linha, rapaz. Imagina, seu Demócrito. Seu Demócrito, muito obrigado, tá certo? A gente fica limitado aqui um pouco ao tempo, mas eu quero sim fazer outras entrevistas, tá? Aqui pelo canal. E fora a parte, a visita também. Quero aprender muito com o senhor, inclusive, né? Eu
Eu sou um professor de geografia da universidade, um abnegado, um amante do futebol, mas não sou profissional da área de futebol. Então, a gente tem que aprender realmente com grandes é, é, presidentes, com grandes gestores de futebol como o senhor, e como eu costumo dizer, para mim tenho três grandes presidentes hoje, assim, na mente, que é o Nelson Lira, você e o Aldeone. Eu acho que são modelos a ser seguido, porque eu acredito, antes de tudo, no presidente torcedor, o presidente que defende o clube, e não aquele cara que tem interesses financeiros, nem que tem interesses de ser vangloriado em nome do clube, mas antes de tudo ser um torcedor. E eu costumo dizer à torcida do Botafogo, tenho grandes amigos também do Botafogo, que eu admiro muito o Nelson pelo que ele fez no Botafogo, e me lembra muito uma coisa que ele falou, na época ele disse que colocaria mais pessoas no Botalto do que o Clássico dos Maiorais em Campina Grande. E aí, é por isso que eu quero entrevistá-lo. Eu quero aprender com ele nesse sentido, porque eu acho que antes de tudo está a identidade, está o amor pela camisa. Enfim, eu acho que tudo isso é muito importante. E para mim é um grande prazer tê-lo hoje aqui nessa entrevista por conta disso, porque eu vejo pela sua história que o senhor foi um grande presidente, é um grande torcedor do Auto Sport, e eu acho que é esses modelos que a gente tem que seguir. Muito obrigado, seu Demócrito. Que é isso. Obrigado, digo eu, pela oportunidade e estou sempre às ordens. E, de repente, quando quiser, com antecedência, eu posso conseguir um contato seu com o Nelson. Você fazer a Perfeito, entrevista com ele. É um perfeito. baita cidadão, um baita homem, um baita empresário, gente de um espírito bom, certo? É uma pessoa, uma índole espetacular. E Eu eu tive a espero que o oportunidade. Botafogo volte a ter outros grandes presidentes como ele, porque Ontem o que mesmo está no aí hoje. programa, ontem no programa a gente comentou sobre o que deve estar passando no coração dele, né? Com Sim, essa crise aí que o Botafogo está passando. é. Mas quando você quiser, a gente combina aí para eu conseguir um espaço para você com ele lá. Perfeito. Agradeço demais, seu Demócrito. Um grande abraço, tá? E a gente marca aí o nosso cafezinho, com certeza. Apareça, será um prazer recebê-lo aqui. Igualmente. Um grande abraço. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.